pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Kessia, eu sou agente local de inovação, assim como o Fabrício, e eu atuo na microrregional que chama Alto Paraopeba, em Inconfidentes. Engloba várias cidades da região, de Conselheiro Lafayette e em torno, mas especificamente nesse ciclo eu estou atendendo 4 cidades, tá? Conselheiro Lafayette, Jeceaba, Congonhas e São Brás do Suaçuí. Vou passar a palavra para a Márcia também, para ela poder se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu atendo em BH, né? E região metropolitana, atendo Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Sabará, Barreiro e BH. Então, ao todo aí, tem os empresários, né? Mais ou menos subdivididos dentro das regiões. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Bacana, Márcia. Pessoal, eu vou começar a projeção aqui da apresentação, então eu não vou conseguir ver vocês a partir do momento que eu começo a projetar minha tela. Então, Fabrício, eu vou pedir seu apoio, caso alguém levante a mão ou queira falar alguma coisa, você me avisa aqui, tá bom? A tela já está projetada? Já está projetado. Perfeito. Então, pessoal, como eu já informei, né, a gente vai iniciar nossa reunião, a gente iniciou a gravação também. A gravação é a título de informação, nossos arquivos do Sebrae, e é importante também para vocês revisarem essa reunião, caso precisem, e para aqueles que não puderam comparecer, né, eles consigam visualizar também, sem perda, aquilo que a gente passar aqui hoje. Nesse primeiro momento, até para uma troca, seria interessante que vocês se apresentassem. Quem se sentir confortável, né, seria interessante que todos se apresentassem, mas caso alguém não se sinta confortável, está tudo bem também. Então, a gente vai abrir espaço para vocês se apresentarem. Eu gostaria que vocês fornecessem 4 informações. Então, o nome de vocês, o nome da empresa de vocês, qual segmento que vocês atuam e de qual cidade, em qual cidade essa empresa está hoje. É importante a gente entender, né, que dentro aí do perfil empreendedor, já tem essa questão de vocês estarem o tempo todo tentando criar uma rede de contatos, né, criar networking. Então, eu acho interessante que vocês se sintam à vontade para fazer essa apresentação, tá bom? Quem pode começar? Começa aqui, Moacir. Perfeito, Moacir. Apresenta para a gente, então, né, o seu nome, o nome da sua empresa, segmento que você atua e qual cidade você está. Boa noite, turma. Prazer estar falando com vocês aí, tá aí participando aí desse encontro bacana, tá? Eu falo da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Eu atuo aqui no ramo de panificação e restaurante. Então, tem 2 lojas, uma é padaria, a outra é restaurante, padaria, lanchonete. Beleza? Eu vou me pronunciar aqui. Muito prazer a todos, boa noite. Meu nome é Anileide, a minha irmã Tainá está aqui comigo também, vou falar em nome dela aqui, para não delongar. Ela chama Tainá. Nós duas temos uma empresa de pet shop, que se chama Dognó Estética Animal, e a gente se situa em Conselheiro Lafayette. Perfeito. Vou aproveitar que eu sou do ramo também, vou me apresentar. Meu nome é Renato, eu sou médico veterinário, trabalho na veterinária Anchieta de Belo Horizonte. Perfeito. Meu nome é Carla. Desculpa. Desculpa, por favor, Carla. Pode falar. Meu nome é Carla, eu sou gerente de uma academia no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. É uma academia de CrossFit, chama Academia Strong Blocks. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou professor de arte universitário. Eu tenho uma galeria de arte que começou como galeria, transformou em escola, agora é um brechó. Tá tudo junto, tá bom? Pra vocês entenderem aí. A Fabrício tá me ajudando a desembolar isso tudo aí. E fica no Vila Rica, ali na Avenida TM, Cartel.
Boa noite, meu nome é Letícia, eu falo de Congonhas. Estou falando em nome da ADROC, Arquitetura e Engenharia, e a gente atua no ramo de projetos, para elaboração de casas, empreendimentos comerciais, industriais, na cidade e na região. Boa noite, meu nome é Alexandre, eu sou sócio, junto com o Diego e o Thiago, que estão participando aqui também, da Dairel Bandeira Advogados Associados. Atuamos na área civil, trabalhista, empresarial, e o nosso escritório fica aqui em Belo Horizonte. Olá, boa noite. Meu nome é Cíntia, eu sou da RN, administradora de condomínios. A gente administra condomínios residenciais, mistos e comerciais aqui na cidade de Conselheiro Lafayette. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Tomás, eu sou contadora, eu tenho um escritório de contabilidade aqui em Sete Lagoas, Patrícia Tomás, Contabilidade e Consultoria, e eu ajudo prestadores de serviço e profissionais liberais a pagarem menos imposto dentro da lei e terem uma gestão mais eficiente. Boa noite, meu nome é Oberdan, eu sou sócio proprietário da empresa Movimentum Fisioterapia e Assessoria Esportiva. Nosso ramo então é fisioterapia, a gente trabalha com atletas de alto rendimento, médio rendimento ou até sedentários. Boa noite, eu sou o Ronaldo, estou em Belo Horizonte, à frente da Petícias Gerais. Lá nós produzimos bolinho de feijão e dadinho de tapioca congelado, e o Fabrício que está me orientando nesse projeto aí. Boa noite, eu sou a Gabriele Salomão, sou a sócia proprietária da Fazenda Moinho. A gente está na região metropolitana, a gente está em Esmeraldas, mas é bem pertinho de BH, e lá é um hotel fazenda e restaurante, e já vi possíveis parcerias aí. É isso, boa noite, gente. Eu fico muito feliz. É importante, né, a gente entender que todo mundo tem potencial aí, cliente e fornecedor um do outro, muito bacana. Boa noite, pessoal. Pode falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro, sou da EADC, Comunicação Visual, em Conselheiro Lafayette. Boa noite, eu me chamo Carlos, eu trabalho hoje no ramo de cursos online, gestão de tráfego pago, que são os anúncios online, né, que as empresas fazem para divulgar, né, os seus trabalhos, as suas empresas, e eu tenho uma empresa de cursos online e tenho um salão de beleza físico também, tá bom? Eu sou daqui de BH também. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bianca. Eu estou à frente da Zap Mármores, Marmoraria, que atua aqui em Conselheiro Lafayette. A gente atende toda a região. Olá, boa noite. Meu nome é Daniele. Eu falo aqui da empresa Barro, Soluções de Engenharia. Nós trabalhamos com projetos de AVCB. Fazemos liberação também, fazemos a parte de execução e de projeto. A gente trabalha também com instalação elétrica, fazemos projeto e executamos também, e fazemos também trabalho de segurança eletrônica, que é a instalação, né, de CFTV, então eletrônico, mas a gente não faz monitoramento, a gente só faz instalação das câmeras mesmo. E a gente hoje está aqui em Belo Horizonte, mas precisando, a gente atua aí em qualquer região. Boa noite, eu sou a Nayara Ferreira, eu estou aqui representando a Tia Lia Lanches. Nós somos uma empresa especializada no fornecimento de café da manhã para a construção civil, aquele café no canteiro de obras. Nós estamos aqui já atuando nessa área há mais de 15 anos, aqui em Belo Horizonte. Boa noite, meu nome é Wender, eu tenho uma empresa que chama Snexia, ela é de segmento de alimentação saudável, trabalho com almoço e lanches, estou da cidade de Conselheiro Lafayette.
Boa noite. Muita gente, Conselheira Lafayette, cidade aí do meu marido. Meu nome é Jéssica, eu tenho 2 empresas, no caso, na região de Belo Horizonte. Uma é a 3 Folhas Desentupidora, então a gente faz desentupimento em geral, transporte de resíduos, limpeza de caixa d'água, e eu tenho a JM Conservadora, que a gente trabalha com limpeza também, limpezas externas, fachadas, né, em geral. Boa noite, pessoal. Pode falar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vanderlei, sou da Adobo Saúde, né? A gente é um plano de assistência à saúde. A gente atua aí hoje já em 20 estados, né? Estamos aí em plena expansão, lançando alguns produtos novos também, né? E eu sou o gerente comercial da empresa e estou participando aí também do programa. Prazer falar com todos vocês aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ivan, eu sou sócio da empresa IRD Engenharia, localizada aí em São Brás, aqui nessa região, e a gente atua com projetos e execução. Boa noite, eu sou o Robson Gurgel, eu sou gerente administrativo da agência de viagens de nome VP, Viagens Personalizadas. A nossa expertise é viagens, né, personalizadas, nacionais e internacionais. Estou em BH. Boa noite, meu nome é Tatiana, eu falo de Conselheiro Lafayette. Eu sou sócia proprietária, juntamente com a minha irmã Lidiana, que também está aí com a gente. Nós somos proprietários da empresa Essenciale, Centro de Atenção Integrada, e o nosso ramo é saúde. E hoje lá nós temos Pilates, nutrição e psicologia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Sou a Kelly Gomes, da Agile Minas, corretora de seguros. O nosso foco aí é consultoria em planos de saúde e seguros. A gente está localizado aí na região do Barreiro e estou à disposição aí para futuras parcerias. Ótimo. Agora é minha vez. Boa noite, meu nome é Vinícius Bastos, sou cliente aí de muita gente, reconheci muitas pessoas. Eu tenho um projeto de desenvolvimento de infoprodutos, de marketing digital, e falo aqui de Conselheiro Lafayette. Estou atendido pela Cassie. Pessoal, boa noite. Darlene Simões, eu sou CEO da Contabilidade Consultec, uma contabilidade digital com atendimento 100% humanizado, uma contabilidade consultiva que ajuda empresários a crescer o seu negócio. Sou do grupo da Márcia e estou muito feliz por fazer parte aqui desse timão. Bacana. Temos mais pessoas? Bom, gente, acho que eu ainda não me apresentei, vi todo mundo aí, boa noite. Meu nome é Caio, falo o nome da empresa Global Gestão Ambiental, sou mentorado aí pela Márcia, essa figuraça aí, gente boa. Estou reconhecendo muitos empresários aqui, é um prazer estar nessa reunião com vocês. E só um breve resumo sobre a Global, que nós somos uma empresa especializada no ramo de regularização de empresas, onde a gente trabalha com licenças ambientais, alvarás de funcionamento, projetos de segurança e com a execução dos mesmos também. Nós somos da região de Sabará e somos uma empresa 2 vezes premiada como a melhor empresa de regularização da cidade de Contagem. Temos 2 prêmios do selo de integridade de Contagem, que nos dá esse know-how para que a gente possa entregar todos os documentos que a sua empresa precisa para poder operar. Caio, da Global Gestão Ambiental, cuidando do meio ambiente da sua empresa por inteiro. Pessoal, boa noite. Meu nome é Bruno, sou proprietário do restaurante Lagrano, uma cozinha italiana que fica em Conselheiro Lafayette. Sou mentorado pela Cassie e faço parte do grupo dela. Bacana. Temos mais alguém? Boa noite, pessoal. Meu nome é Nina Mara. Eu estou falando aqui de BH.
eu sou proprietária da RHBH, Gestão de Pessoas. É uma empresa de consultoria em gestão de pessoas, em RH, e nós fazemos todo o processo de desenvolvimento e recrutamento e seleção. Sou mentorada aí pelo Fabrício. Olá, pessoal. Sou Danila Gamarano, trabalho na área da beleza, tenho um salão de beleza aqui em Conselheiro Lafayette. Meu espaço chama Danila Gamarano, Espaço de Beleza, e quem está me mentorando aí é a Kessia. Perfeito. Todo mundo já falou? Falta eu aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Edinaldo Moraes, eu sou sócio proprietário da empresa Audácia Cosméticos. A gente trabalha com distribuição de cosméticos, né? Temos marca própria e estamos tendo o prazer de ser monitorado pela Márcia, juntamente com meu parceiro Carlos. Olá, amigos. Boa noite. Meu nome é Emanuele Correio e eu falo plantas. Nós somos produtores e comercializamos plantas ornamentais, frutíferas, palmeiras e árvores nativas da Mata Atlântica e Cerrado. Estamos localizados na Avenida 40, no Congonhas. Prazer de estar aqui com vocês. Boa noite. Isabela, desculpa, eu te mutei na hora que você foi falar. 1000 desculpas. Você repete para mim, por favor? Boa noite. Meu nome é Isabela, sou de Conselheiro Lafayette e sou sócia proprietária de uma distribuidora de bebidas. E fabricante de gelo, né, Isabela? É. Tem uma indústria de gelo. Perfeito. Boa noite a todos. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Richard, estou falando aqui da Life Coffee Cafeteria de Conselheiro Lafayette. Excelente. Fabrício? Oi. Boa noite, pessoal. Beleza? Eu sou Alexandre, sou de Belo Horizonte, sou mentorado da Márcia. Eu tenho uma empresa no ramo de cachaças tradicionais e saborizadas. Aí eu trabalho com vendas no atacado, no varejo. Tem uma loja no bairro Céu Azul. É isso aí. Prazer conhecer vocês. Pessoal, então acredito que todos já tenham se apresentado, né? Nós vamos iniciar, então, a apresentação, palestra a partir daqui. Nós vamos seguir a apresentação agora por inteiro, até o final, e aí vamos deixar possíveis dúvidas para o final. Então, caso alguma parte aqui que a gente passar desperte a atenção de vocês, se surgir alguma dúvida, anotem num cantinho aí, né, num caderno ou então no celular, que no final a gente já vai abrir para todas as perguntas. Que aí, assim, a gente consegue fazer uma reunião mais fluida, tá bom? Fabrício, está tudo certo? Posso seguir a apresentação? Pode sim, Kessia. Eu vou só mutar todo mundo aqui, só para a gente seguir com a apresentação, tá? Vou deixar só o da Kessia aberto. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai falar hoje, né, sobre o assunto produtividade e indicadores de desempenho. Então, o tempo todo a gente está falando, né, que a jornada que a gente está fazendo e mentorando aí vocês é a jornada da produtividade. Então, o que a gente quer alcançar com vocês ao final do programa é o aumento da produtividade da empresa. Então, a gente vai passar 3 tópicos aqui ao longo da apresentação. São esses blocos, né? Produtividade. Bloco 2, a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. E o bloco 3, o indicador que iremos acompanhar dentro do programa, que é o nosso indicador de produtividade.
Então, iniciando aqui, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre esse tema, produtividade. O que é ser mais produtivo? Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. É a capacidade de um país elevar o padrão de vida da sua população, depende quase que exclusivamente da capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, vamos abrir isso aqui com outras palavras, né? O que quer dizer isso aqui? O que seria ser mais produtivo? Ser mais produtivo é a gente fazer mais com menos. Então, a gente aproveitar os insumos que a gente já tem, os recursos que a gente já tem, e tentar ser mais produtivo, produzir mais, atender mais pessoas, conseguir faturar mais dentro daquele recurso que eu já tenho hoje, dentro da minha estrutura, dentro da estrutura da empresa que eu tenho hoje. Então, por isso que a gente trabalha com vocês ali, né, o levantamento dos problemas, e a gente faz ali a identificação da priorização do problema, justamente pensando nesse objetivo, fazer mais com o recurso que eu já tenho. Então, tornar a empresa mais produtiva. E, afinal, o que é, então, essa produtividade? Né? Então, vamos pensar nela aqui como indicador. Né? É basicamente o que é produzido pelos insumos. Então, a gente pode pensar, né, numa fábrica, quantos carros são produzidos por quantidade de trabalhadores? Numa colmeia, quantos quilos de mel são produzidos por aquela colmeia? Pensando, né, em vacas, quantos litros de leite são produzidos por uma determinada quantidade de vacas? Quantos pratos são feitos ali por hora de um determinado trabalhador? Ou quantos sapatos são produzidos dentro de uma fábrica? E quando a gente vem com esse conceito de produtividade, às vezes fica muito atrelado ao processo industrial, né? O processo de fábrica, mas, na verdade, ele está aplicado também ao comércio e aos serviços. E a gente traz aqui dois sapatinhos diferentes, com dois valores, para mostrar que uma empresa também ela pode ganhar no volume, então ela pode produzir um produto mais barato. Então, a gente trouxe aqui esse exemplo de um sapato de R$70, onde a empresa, para ela chegar a um ponto de equilíbrio, ela precisa vender mais, então ela ganha no volume. E nós temos também a exclusividade, então aquilo que é produzido num formato mais artesanal, onde a empresa consegue, precisa de um tempo maior para produzir, porém ela ganha na exclusividade, então ela consegue cobrar um valor mais alto por um determinado produto. Então, comparando um produto com o outro, uma empresa poderia, né, ter uma receita de R$700 vendendo um único sapato, ou produzir um sapato mais em conta e ganhar os mesmos R$700 vendendo um volume de 10 sapatos. E eu encerro aqui dizendo, então, o Fabrício vai conduzir, tá, o restante do nosso próximo bloco, mas é importante, para a gente medir a produtividade, a gente precisa ter dado. E o próximo passo que o Fabrício vai entrar é falar o que esse dado pode gerar, que é o indicador. Então, o mais importante é a gente medir. Aquilo que não é mensurado, fica mais fácil da gente perder o rumo de para onde as coisas estão caminhando. Então, vem a importância, né, da gente medir as informações da empresa, a gente ter números da empresa, para que a gente consiga analisar essas informações. E não seria diferente com a produtividade. Então, dependendo do que a sua empresa produz, o que a sua empresa entrega para o seu cliente, vocês precisam dessas informações para que vocês consigam mensurar se de fato o resultado é o esperado ou não. E agora eu passo a minha palavra, né, para o Fabrício dar continuidade no próximo bloco. Fabrício? Estava mudo. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. A importância da avaliação e desempenho dos indicadores. O objetivo nosso aqui é mostrar a importância de ter esses números na mão, tá? Por que uma empresa é importante ela ter esses indicadores e acompanhar eles? Nós vamos conversar um pouquinho. Aqui uma frase do Norton e Kaplan. Nós vamos trazendo algumas referências. Eles são pessoas que estudam essa parte, então a gente traz um pouco de referência um pouco mais teórica, tá? O Norton e o Kaplan diz assim, que medir é entender, entender é conhecer,
conhecer é poder. Por que ele fala isso? Que a partir do momento que eu conheço um número e eu entendo que esse número está atrelado ao que eu planejei pela empresa, eu sei se eu preciso agir ou não em cima desse número. Vamos pegar um exemplo. Pode passar, Kessia. Você pode repetir para a gente, Fabrício? Seu microfone ele chegou a ficar mudo, eu acho que caiu o seu sinal. Mudo? Você está me ouvindo? Tá? Tá, então vamos lá. Então, retomando aqui. O Norton e o Kaplan trazem uma definição de indicadores que é o seguinte: medir é entender, entender é conhecer, conhecer é poder. Tá? Esse é um conceito que eles trazem. Vamos aplicar isso, vamos trazer isso para a prática, para o nosso dia a dia. Vamos lá, Kessia. Kessia? Oi, Fabrício. Está falhando um pouco o seu microfone. Eu não sei se é o microfone ou se é seu acesso à internet. Eu acho que é o dela, Fabrício, porque eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Ah, não. Perfeito, então. Eu Tá bom. acho que é o seu, que é esse que está travando, e a gente está ouvindo ele sim. Ah, então, perdão, pessoal. Pode continuar, Fabrício. Então, Desculpa. vamos lá. Vamos trazer isso para a prática. O que o Norton e o Kaplan dizem para a gente a respeito de indicadores, do que eles trazem de medir e conhecer e poder. Vamos imaginar que nós temos um indicador que nós estamos medindo. Ou, melhor, nós temos uma realidade de uma empresa que não estamos medindo nenhum tipo de indicador. E qual que é a expectativa de qualquer empresário dentro de uma empresa? É ser um tigre, certo? É ser topo da cadeia alimentar, ser o tigre, mandar na floresta. Mas quando a gente entra com um indicador, a gente pode se deparar com uma realidade de gatinho. O que isso me mostra? Me mostra uma realidade que o que eu planejei, eu não estou conseguindo executar. E isso me dá uma distorção de eu posso ter um faturamento errado, um custo maior, isso não está atrelado no meu negócio. E aí, muitas vezes, na linha final, fala assim, eu não estou ganhando dinheiro com a minha empresa do jeito que eu ganho, que eu deveria ganhar o que eu gostaria de ganhar. E como é que a gente começa a trabalhar isso? Dentro dos indicadores, é o momento que a gente traça as metas, a gente começa a olhar, não estou batendo essa meta, e a gente entra na questão das análises. Que a gente tenta o quê? Com os indicadores, identificar os problemas e suas causas, tá? E com isso, a gente coleta subsídios para ações corretivas, tá? Vem para o próximo slide, Cat, por favor. Tá travando, ó. Yes? Oi, Fabrício. Já passei a apresentação. Agora passou. Então, vamos lá. Estável. Vamos lá. Preciso conhecer como a empresa está em relação aos aspectos que impactam o seu desempenho. Então, por que meu faturamento hoje não é o meu planejado ou o meu esperado? Preciso entender. Quais são os pontos onde ou no momento se concentram essas principais dificuldades e gargalos? Preciso conhecer. O indicador vai me dar esse norte. Vai falar para mim, assim, olha, o indicador que não está legal pode ser o absenteísmo, que é a falta de colaboradores, ou o meu custo alto com fornecedores, e isso vai impactar no meu negócio. Então, pelos indicadores, eu conhecendo essas variações, eu consigo trabalhar elas, tá? Precisam ser indicadores mirabolantes? Não, não precisam. Indicadores simples que hoje qualquer empresa atua. Quanto eu recebo e quanto eu gasto. O que é importante? Dentro disso, a gente entender por que eu recebo isso, por que eu gasto isso. Se a gente controlar indicadores de faturamento e de custos, nós já temos um bom norte da empresa para a gente entender. Obviamente que depois nós vamos evoluir com os outros indicadores, mas o principal de todos eles é saber o quanto nós recebemos e o quanto nós gastamos, tá? Pode passar? Vamos refletir um pouco, e aí vamos começar a destrinchar isso. Quais os aspectos que impactam o desempenho da minha empresa? É um problema interno, um problema externo. Um problema interno a gente consegue tratar. Essa é a ideia do indicador, tá? A ideia do indicador é a gente trabalhar o que a gente consegue enxergar dentro da empresa, que é mais fácil. A atuação fora do mercado é mais difícil da gente trabalhar. A gente trabalhando indicador interno é mais fácil.
E aí, quais são os meus gargalos e dificuldades dentro da empresa hoje? Preciso trabalhar isso, tá? Os indicadores vão nos trazer isso. A gente reforça muito a questão dos indicadores, que isso vai dar um norte para a gente, isso vai facilitar demais a gente tomar um rumo com a empresa e a gente não sair atirando para todo lado, tá? Vamos lá? E aqui, quais indicadores que a gente deve acompanhar? Quando a gente fala de uma micro e pequena empresa, que é o grande foco nosso dentro do Ali, a gente tenta desenvolver poucos indicadores, mas indicadores que sejam realmente importantes dentro do negócio. Então, faturamento, custo, rotatividade de funcionário é uma perda de tempo e de recurso muito grande dentro da empresa, e são gargalos que representam uma perda de produtividade do nosso dia a dia, porque todo dia a gente tem que reforçar alguma coisa que o indicador nosso está mostrando, tá? Vamos lá? E aí a gente entra na questão que Peter Drucker fala, que tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. O que a gente, obviamente, o que a gente não mede, a gente não melhora, tá? Esse é o intuito dos indicadores. Vamos lá? E aí aqui ele dá algumas sugestões de indicadores para gestão empresarial. Definição dos indicadores de desempenho, suas metas, isso é importantíssimo. Não adianta a gente ter um indicador e a gente não ter uma meta que a gente precisa olhar para aquele indicador. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de faturar R$100 mil por mês dentro da minha empresa. Eu não estou faturando isso. Então, eu preciso abrir esse número e falar assim, por que eu não faturo isso hoje? Segundo passo, temos que monitorar os resultados. E o que é o monitorar os resultados? É acompanhar ao longo de um prazo. A gente não pode simplesmente criar um indicador e falar assim, eu vou monitorar ele ao longo de 6 meses. E dentro desses 6 meses, a coleta de dados é muito grande e a gente não consegue fazer uma atualização correta e uma gestão desses indicadores, tá? A gente perde um pouco desse histórico. No 1.3, a gente tem que analisar esses resultados, que um prazo mais curto, geralmente os indicadores têm 30 dias, né? Que é dentro do período do mês, a gente tem um bom período de indicadores. Um outro ponto que é importante, às vezes não é a nossa realidade, né? Às vezes a gente atua com eu presa, eu equipe, mas é importante que a gente envolva a equipe nessa questão dos resultados, porque na grande maioria das vezes ela é a grande responsável por trazer esse resultado para a gente. Se a gente tiver um problema com a empresa, com a equipe, ou que ela não saiba desses resultados, obviamente eu estou falando para a gente abrir aqui financeiro, o resultado financeiro não é isso não. Mas trabalhar com uma meta que toda empresa precisa saber. Por exemplo, eu preciso esse mês ter 150 clientes. Esse número, a equipe precisa saber. Se a empresa não sabe, se a equipe não souber quantos clientes ela precisa atender, como é que ela vai chegar no número, tá? Isso é um ponto importante. Então, nós definimos, conhecemos, comunicamos as equipes e vamos analisar os resultados. Do que a gente não bateu, nós entramos no desenvolvimento das ações necessárias, tá? Por quê? Se eu não atendi os 150 clientes que eu preciso, por que eu não atendi? Minha equipe não é suficiente? Meu canal de comunicação está falho? Vamos entender essas questões, tá? Pode passar? E aí o indicador mostra para a gente as situações, né? Passa para o próximo, Cassie, eu acho que vai ser mais legal da gente falar. Quando a gente fala de identificação de problemas e causas, o problema é um resultado diferente do que a gente deseja. E a causa do problema é o que provoca isso. Um canal de comunicação errado, uma falha na divulgação, um produto nosso que não foi bem elaborado e foi para o mercado pode te dar um problema, tá? Próximo. E aí a gente entra numa brincadeira aqui que eu falo que é a brincadeira da criança, né? Que é os 5 porquês. Então, por exemplo, alguém vai perguntar para você, você vai falar para mim, assim, eu não estou faturando o que eu desejo faturar. Eu vou falar assim, por que você não está faturando isso? Porque meus clientes não estão comprando. Por que seus clientes estão comprando? Meu produto não está adequado. Por que seu produto não está adequado? Você começa a entender, fazer as perguntas, você começa a aprofundar no problema. Geralmente, com 3 a 4 porquês, a gente já começa a ter um norte do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa mudar, tá? A hora que chegar no quinto porquê, a gente já tem praticamente o nosso problema definido
que nós vamos conseguir atuar nele e melhorar aquele indicador. Tá? Próximo. Agora a gente vai para o próximo tópico, bloco 3. Mas antes da gente iniciar a apresentação, então, só fazendo um adendo aqui, Fabrício, ao que você falou, só complementando a importância mesmo de vocês conhecerem os números da sua empresa. O meu movimento está baixo, minha venda não está adequada, eu não tenho um número satisfatório de clientes. Mas vocês já chegaram à conclusão de qual seria esse número satisfatório? A quantidade de clientes que deveria atrair, o número do faturamento no final do mês que você deveria ter. Então, é importante ter essa consciência para que vocês corram atrás desse número. Quanto ele for algo subjetivo, você não vai trabalhar em cima daquele número porque você não conhece aquele número. Então, a importância de conhecer, medir, para conseguir agir em cima daquilo, como o Fabrício trouxe para a gente. Agora eu vou passar a palavra para a Márcia, que vai explicar sobre o indicador de produtividade, que é um indicador que a gente vai medir dentro do programa para ver a eficiência que a gente teve, né, das nossas ações dentro do programa. Então, pessoal, o índice que a gente vai utilizar, né, é o índice de produtividade. É um índice que o Sebrae desenvolveu para este programa. Tem diversas formas de medir a produtividade, mas em específico para o Sebrae desenvolveu essa fórmula de uma forma que fica uma forma mais objetiva e clara e enquadre dentro da nossa metodologia, certo? Então, como que nós vamos poder medir a produtividade do trabalho aqui? O que a gente vem conversando aí nas reuniões, né, tanto eu com os meus empresários, como os meninos, com os empresários deles, com todos vocês, a gente sempre vem reforçando essa importância de monitorar os indicadores e também que no encontro 5, nós vamos fazer a mensuração do indicador de desempenho, do indicador de produtividade, desculpa. Como que é feita essa fórmula, né? Nós vamos trabalhar aí o faturamento bruto menos os custos variáveis, dividido por pessoas ocupadas, destrinchando como que funcionaria cada item dessa fórmula. Pode passar, Kézia. O faturamento bruto. O faturamento bruto é todo o valor total de vendas dentro daquele período, né, mencionado, dentro daquele mês solicitado, ou seja, o faturamento do período é tudo que a empresa produziu dentro daquele determinado período. Então, ou seja, entra vendas, promoções, tudo que foi produzido naquele período. Pode passar, Kézia. Corrigindo tudo que foi Pode vendido, passar, né? Kézia. Porque a gente está trabalhando com indústria também, que pode produzir e não vender, né, Márcia? Então, tudo que Isso. foi vendido no período, tá, pessoal? Não produzido. Pode passar. Nos custos variáveis, isso vai um pouco ser diferente para alguns setores. Por exemplo, os custos variáveis são todos os itens que são englobados para aquela produção naquele determinado período. Ou seja, água e luz, para alguns empreendimentos, para algumas empresas, vai ser considerado fixo. Para outros, já vai ser considerado variável. Por exemplo, água. Alguns setores utilizam água e a água é variável, dependendo da produtividade daquele mês. A luz também enquadra nesse quesito. E todo o custo variável, a gente pode mensurar aí, que a gente tem uma planilha, né, que a gente pode fornecer para vocês, além daquela planilha que o Sebrae disponibilizou para a gente disponibilizar para vocês, para poder calcular esse cálculo de uma forma mais objetiva, né, que não seja tão manual. Nós temos aí os impostos, a questão dos insumos, né, que a gente utilizou para produzir naquele determinado período. Aqui nós temos uma planilha para levantamento de custos, né, o que poderia ser além disso, né, nós temos aí fretes, logística, comissão de vendas, custo do produto de serviço, né, matéria-prima, insumo, embalagens também entra, taxa de cartão de créditos ou boletos. Tudo isso, gente, todas essas planilhas de forma mais clara, a gente vai poder disponibilizar para vocês depois, para quem tiver mais interesse. E também para a gente poder diferenciar, porque muda muito de ramo para ramo, né? Então, nos custos fixos aqui, que não vão entrar, seria aluguel, condomínio, IPTU, salário, Prolabore, contabilidade, internet, telefone, a água varia,
material de escritório e afins. E, por fim, as pessoas ocupadas. O que incluir nesse cálculo das pessoas ocupadas? É o número de pessoas que trabalham na empresa pelo menos 1 hora por semana, remunerada ou não, independente de terem ou não vínculo empregatício. Então, o que está incluído aí nesse quadro aí? Sócios, proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas com licença até 15 dias, porque passando disso ela não é considerada dentro do cálculo, e profissionais da lei de salão parceiro. Então, isso daqui é um caso à parte. O que não inclui? Estagiários, pessoas terceirizadas de manutenção, reparo da empresa, prestadores de serviços com características ou subordinação, e pessoas com licença remunerada mais de 15 dias, ou seja, licença maternidade, a licença por doença, né? Então, não entra nesse cálculo. Esse cálculo, eu também reforço isso com meus empresários, também eu deixo aqui em aberto para os empresários dos outros ALIs, que vocês podem daqui para frente, né, porque como é visto, o programa, depois que vocês passam pelo programa, né, a gente subentende que o ALI passa aquele determinado período com vocês, e daqui para frente, quando a gente termina a primeira fase da jornada, vocês podem colocar isso dentro da prática da empresa de vocês como um novo índice, para quem não tem costume de mensurar a produtividade da empresa. Então, além disso, vocês vão poder monitorar outros indicadores que chamaram mais atenção, que vocês acham pertinentes à produtividade, e também a questão também de conduzir melhor os processos, começar a avaliar e mensurar melhor esses indicadores daqui para frente. Sim, então, pessoal, lembrando, né, para ficar bem fresco na cabeça de todo mundo, a gente no programa, mede esse indicador de produtividade em 2 momentos. Então, o primeiro momento que a gente vai medir com vocês vai ser na nossa etapa 5, que é quando a gente retorna para os encontros presenciais e individuais, tá? Então, hoje a gente está finalizando a nossa etapa 3, então, na etapa 5, nós vamos solicitar os dados para vocês referente ao mês de março. Então, vamos entrar, né, na parte do faturamento bruto. Todas as vendas realizadas no mês de março, na parte de custos variáveis, todos aqueles custos que variam de acordo com a venda, como a Márcia expôs, e a quantidade de pessoas que colaborou para a produção, né, para a venda daquele mês. Então, esse vai ser nosso primeiro indicador. E depois que o programa finalizar, a gente vai entrar em contato com você de novo para fazer o agendamento da última etapa, onde nós vamos mensurar novamente. E assim a gente vai conseguir comparar um indicador com o outro para entender o crescimento que teve, né, a mudança que teve na empresa após o nosso trabalho. Mas, como a Márcia sugeriu, isso pode passar a ser um indicador para vocês medirem, independente da nossa solicitação. Então, a partir de março, vocês medirem esse indicador todos os meses, para que ele seja um norte para vocês, entenderem para onde a empresa está caminhando. E aí, né, não é obrigatório, fica a critério de vocês, mas como a Márcia muito bem sugeriu, seria interessante vocês incluírem esse indicador a partir, né, da nossa primeira apuração, que vai acontecer em março. Agora a gente vai abrir para dúvidas, caso alguém tenha dúvida ou alguma colocação para fazer. Eu vou pedir o Fabrício para conduzir essa parte. Fiquem à vontade, gente. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Podem deixar a mão levantada e o Fabrício vai conduzindo. Oi. Oi, Caio. Opa, gente, só fiquei com uma dúvida no seguinte, na fórmula, a fórmula é faturamento bruto menos custo variável dividido por pessoas ocupadas, por trabalhadores diretos, seria isso? Isso mesmo. Beleza. Essa é a fórmula. Obrigado. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Patrícia? Eu queria saber se vocês podem disponibilizar esses materiais que vocês compartilharam aqui. Você gostaria da planilha ou da nossa apresentação? Só para eu entender o que você precisa. Pode ser a planilha, mas se tiver como ser o material todo, era melhor ainda para a gente revisar depois com mais calma. Esse material tem que só ver, como é do Sebrae, a gente precisa ver se a gente pode compartilhar ele.
Mas Não, a beleza. planilha a gente Planilha tem. não, a planilha a gente manda. A planilha a gente Joia. envia para vocês. Essa Tá bom. apresentação a gente só precisa validar com o Sebrae, porque como é material deles, é material controlado. Talvez a gente precisa pedir autorização, tá? Mas se Não, puder, tranquilo. se desautorizar, a gente envia, sem problema nenhum. Tá bom. A Darlene está pedindo para voltar para a tela da fórmula, o Kécia. Volta lá, fazendo favor. Volto, claro. Aí. Esse daqui, faturamento Essa, bruto. Darlene? Isso! Só para me printar aqui, porque eu estava dirigindo. Não, Beleza. tranquilo. Mas Tem essa essa informação... A Lene também está no seu no Jamboard, viu, treinamento gente? Está no gratuito Jamboard. que tem aí do Sebrae, aí, tem essa fórmula também, tem todo o passo a passo tem também sim. de No como é nosso que executa Jamboard essa tem. fórmula aí. Eu estou fazendo lá e eu vi isso aí. E sobre indicador, sobre números, acompanhamento de números, alguém ficou com alguma dúvida? Oi, Alexandre, pode falar. Oi, joia. Minha dúvida é o seguinte, tipo, por que não nessa fórmula aí? Tipo assim, não teria que ser menos custos, Totais? de ser custos fixos, ao invés de variáveis? Porque o custo fixo, nesse conceito de produtividade, o custo fixo ele não é considerado. Porque o que acontece? Quando você considera um custo fixo, é o seu custo de estrutura. Então vamos pensar numa loja. Você tem a loja, eletricidade, água e funcionários. Vamos resumir nesses. Se você vende mais ou menos, você não tem diferença nisso, entendeu? Esse valor para você não interfere. Só que existem alguns conceitos que a gente precisa analisar e entender. Para um salão de beleza, por exemplo, a água e a energia elétrica pode ser considerada variável. Porque quanto mais clientes eu atendo, mais eu gasto água e mais eu gasto energia elétrica. Então, entendeu? Então, a gente conceitua esses custos de acordo com o segmento do negócio. Entendeu? Entendi. Beleza? Tá clara a explicação? Não, tranquilo. Eu até ia te perguntar essa questão aí da água e da energia, né? Entrar no custo fixo ou variável, mas aí você já respondeu. É muito Valeu. inerente ao negócio. Um lava-jato, por exemplo, a água é custo variável. Sim. A água e energia é custo variável. Entendi. E tem a questão também, né, Fabrício, complementando, que o custo fixo dentro do programa, pensando, né, no nosso método acelerado aí de trabalho, a gente também não trabalharia dentro dele, entendeu? Por exemplo, vocês não vão trazer como uma dor mudar o local porque o aluguel está muito caro, por exemplo. Então, a gente trabalha dentro daquilo que é possível, né? Principalmente focando em faturamento e no custo variável. Até no levantamento de problemas, normalmente vocês trazem para a gente aquilo que está muito relacionado à parte de custo ao custo variável. E sobre a planilha, quem tiver interesse, né? A planilha é uma planilha simples, é uma planilha de dados financeiros básicos. Eu já passei para os meus clientes, então quem está sendo atendido por mim, né? Desde o primeiro encontro, quem não faz apuração ainda, né? Sistemática, seja via planilhas ou via algum sistema RP, já foi passado. E quem precisar também dessa planilha, fala com o seu agente que a gente vai disponibilizar para vocês a planilha imediatamente, tá? O Salão do Carlos. Opa, boa noite. Boa noite. Em relação ao custo variável, né? É porque, igual eu estava conversando com a Márcia, que ela que é minha agente aqui, né? Em relação à minha empresa, é uma empresa literalmente de cursos online. Então, toda a minha empresa é baseada na internet, né? Então, vários custos eu não tenho por ser na internet, né? Então, eu tenho que me adaptar a essa fórmula, né? Porque até, assim, pessoas que trabalhem comigo são pouquíssimas. Eu tenho só uma pessoa, entendeu? Por causa disso, é 100% dentro da internet, em relação aos custos online,
a gestão de anúncios, né, online também, essas coisas. Aí eu fico um pouco confuso nessa parte, entendeu? Se tiver como vocês explicar um pouco como que vai funcionar para mim, entendeu? Vai funcionar como para qualquer outro, Carlos. Vamos pensar assim, ó. Para você fazer a venda dos seus cursos, provavelmente você paga por uma plataforma ou paga taxa de maquininha de cartão, você paga imposto por aquilo que você vende, então tudo isso vai entrar como seu custo variável. Quanto mais você vende, mais nota você gera, mais imposto você tem. Então isso é um custo variável. Se você trabalha com maquininha de cartão, você tem taxa na maquininha de cartão. Então, quanto mais curso você vende, mais taxa de maquininha de cartão você tem também. Então, isso vai entrar no seu custo variável. Se você, por acaso, tem deslocamento, né, referente a alguma coisa atrelada aos custos, os cursos, palestras e etc., esse custo do deslocamento, entendo que também é um custo atrelado ao seu trabalho, né? Então, ele também precisa ser usado ali como variável. Com esses exemplos, fica mais claro para você? Fica, eu entendi agora. Então, eu vou ter mais custos variáveis do que fixos, né? Provavelmente sim. Provavelmente dentro dessa logística que você me falou. A gestão do tráfego, um exemplo, né? Quanto mais dinheiro eu invisto no tráfego, mais retorno dá também. Então, isso também é variável por não ser fixo, né? Entendi agora. Deixa eu só Obrigado. chamar... Desculpa, Carlos. Só queria saber curso de quê que o Carlos dá, curso de quê? Oi, quem é que perguntou? Reginaldo está te perguntando qual que é o curso que você dá, Carlos. Ah, tá. Eu dou curso de gestão de tráfego para empresas, né? Para as empresas que querem divulgar o negócio delas, né? Que elas querem mostrar mais o produto delas, atrair mais clientes através da internet, através dos anúncios online, né? Chegar até o público-alvo dela e atrair essas pessoas para comprar um produto, realizar um serviço, etc., entendeu? Entendi. E como funciona para eu ter contato com você? Como é que funciona? Você consegue deixar seu telefone aqui para nós? Ou pode isso, pessoal? Aí tem que ver com o pessoal. Gente, pode deixar a gente formule talvez uma lista de todo mundo? Vamos fazer o seguinte? Para não estender muito, a gente pode depois deixar cada agente pegar o telefone dos seus empresários participantes e compartilhar um com os outros e vocês trocam informações, pode ser? Pode sim, pode sim. A gente cria uma lista de cadastros aqui com contato de todo mundo e a gente divulga para todo mundo. Talvez o nome da empresa, né, o contato que vocês queiram deixar para a empresa, qual que é o trabalho da empresa resumidamente, e a gente compartilha talvez essas tabelas aí de contato. Vocês estão de acordo? Pode ser? Fechou. Deixa eu... Robson. Oi. Diga, meu querido, tudo bem? Estava no mudo aqui. Aproveitando a dúvida do Carlos aí, né, nós também somos prestadores de serviço, são agências de viagem. Então, eu estou com muita dificuldade de montar, né, esse indicador de custos variáveis. Quer dizer, uma agência, ela é intermediadora. Então, eu quero uma luz aí também. Eu estou com muita dificuldade. Beleza. Você é uma agência de uma agência de viagem, certo? Sim. Certo. O que varia de acordo com a sua demanda, por exemplo? Quanto mais você vende, mais você gasta? Cara, o nosso negócio é igual o do Carlos, é todo via internet. Isso. Eu tenho tudo. Agora, inclusive, até o nosso roteiro, que era no papel, né? Eu tinha impressão, etc, etc. Eu não estou tendo mais. Não, motoboy, eu tinha motoboy, agora eu estou em número pequeno. Então, é internet. Eu dependo 100% de internet e do conhecimento, né? O
o nosso agente, né, o material humano, ele é muito sugado, que ele tem que estar ali, descobrindo roteiros, descobrindo hotéis bacana, descobrindo uma proposta que agrade ao cliente, né, seduzindo o cliente. Então, eu estou com muita dificuldade. Entendi. Eu acho... vamos fazer o seguinte, a gente tem até uma conversa nossa, né, pendente com o Rodrigo, né? Sim. Acho que nessa conversa a gente pode abordar isso. Pode ser, Robson? Pode sim, pode. Então, combinado. Sem problema. Valeu. Deixa eu chamar o Vitor. O Vitor está aí ainda? Sim, estou aqui. Ô, Vitor, você botou uma mensagem aqui, cara, eu não entendi. Você pode dar uma esclarecida aqui? Na questão de definição de indicadores, que foi dito lá no início, uma das sugestões era analisar quais são os gargalos da empresa para poder atacar. Né? E hoje eu percebo que eu tenho um gargalo. Eu não me apresentei porque eu cheguei em casa e tal, e não peguei a reunião, mas eu tenho uma lavanderia em Sete Lagoas, a lavanderia Lava e Leva. Então, a gente trabalha aí com roupas domésticas e com a área também industrial, uniformes, EPIs. Então, hoje eu tenho um gargalo bem claro na questão da operação, e até conversei com a Márcia, que a gente também percebe um gargalo na questão de vendas. Então, assim, de uma forma objetiva, já tenho que priorizar ou é preciso uma análise em cima disso para a gente poder ver qual é a prioridade, se seria na parte comercial ou na parte de produção? Ô, Vitor, a minha sugestão é se você já tem um norte, uma prioridade definida, eu acho que vale você sentar com a Márcia, né? Que já tem. Vale com a Márcia e trocar uma ideia com ela. Se você já tem um norte, trocando uma ideia com a Márcia, assim, que é uma visão um pouco diferente, né? Visões diferentes sempre se ajudam, né? Sempre são importantes a gente cruzar informação, cruzar visões. Mas se você já tem esse norte, bate o papo com a Márcia, vocês chegando num consenso, acho que não vejo problema. O que você acha, Márcia? Então, nosso problema priorizado no Jamboard do Vitor foi a questão que a gente levantou, né, dentro da nossa classificação, seria a questão do setor comercial. A gente eu até fiquei de terminar com ele, alinhar uma conversa. No dia a gente estava finalizando o encontro, só que falta só algumas arestas para fechar, mas o nosso problema priorizado é voltado para a área comercial. Ô, Vitor, nessa priorização. Só complementando o que a Márcia falou, eu acho assim, se vocês têm um problema, eu acho nada mais legal do que você já atrelar o que você tem de ideia do que pode ser seu problema com a metodologia que a gente traz para dentro das empresas, entendeu? Que acho que pode enriquecer bastante essa questão, essa visão que você está tendo. Beleza. Respondi sua pergunta? Tranquilo. Não respondeu, vou ter que atormentar a dona Márcia aí. Eu acho que ela merece, sim, sabe? Eu fico muito satisfeita quando o empresário está cheio de dúvidas e a gente consegue chegar em algum senso comum de alguma coisa e não fica só naquilo. É isso aí, hein? Beleza. Então, pessoal, é isso. Podemos encerrar por hoje. Então, tem a questão da planilha, como eu informei, né? Quem quiser a planilha para apurar os indicadores, então, são pessoas que normalmente não têm ainda essa apuração afiada já em planilhas próprias ou que não tem o sistema. Entre em contato com seu agente, faça a solicitação da planilha que a gente já envia para vocês, tá? E o segundo recado que eu gostaria de deixar é o nosso próximo encontro, que é a etapa 4, que a gente vai abordar a questão do protótipo. Lembrando que o protótipo é o teste que a gente vai fazer da solução que a gente pensar para aquele problema que foi priorizado lá na etapa 2. Essa etapa vai acontecer na semana que vem, na terça-feira, dia 4/4, às 19 horas. Então, nesse mesmo horário, a gente vai conversar na semana que vem. Então, tenham bem em mente aí, todo mundo, qual que foi o seu problema priorizado, tá?
e venham aí com essas ideias para a gente conversar e trabalhar um pouco a criatividade na próxima semana, na terça-feira. Ok? Aguardamos todos vocês e é um prazer estar novamente com vocês na semana que vem e voltem na semana que vem. Estamos aqui para ajudá-los. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês aí, por compartilharem as histórias de vocês e principalmente por nos darem a oportunidade de entrar nas empresas de vocês e ajudar, tá? Agradecemos demais. É isso, pessoal. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite, tá gente. Obrigado. Boa semana para gente. Obrigado por Obrigada. tudo. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa noite.